Olha, gente, nós vamos falar agora com a nossa repórter Manuela Braga, que ela tem informações sobre prisões, viu, de pessoas envolvidas em exploração sexual de crianças e adolescentes. Você tem criança e adolescente em casa? Se liga aí, viu? Põe aqui a Manu. Boa tarde, Manu. Quantas pessoas aí, hein, foram presas hoje? Boa tarde, Márcio. Olha, foram presas 111 pessoas, né? E a gente fala que essas prisões aconteceram, né, em um período de um mês, né? No caso, o mês passado, em que é um mês de alusão ao combate ao crimes contra crianças e adolescentes. A operação denominada Operação Caminhos Seguros, ela é uma operação nacional capitaneada aí pelo Ministério da Justiça, e esses números de 111 presos foi da operação realizada aqui no estado do Ceará, em 140 municípios. Aqui ao meu lado está o coordenador de planejamento operacional da Secretaria da Segurança Pública, o delegado Arley Filho. Delegado, um trabalho que demandou forças, né, de várias vinculadas da Secretaria. Boa tarde para o senhor. Boa tarde, Márcio, aos telespectadores. Como você bem apontou, foram 111 capturas, né, fruto de muito trabalho, e dentro desse cenário, 140 pessoas, 140 municípios atingidos, e nós atuamos em 3 pilares para o sucesso dessa operação. O primeiro deles teve um viés educativo para informar a criança, ao adolescente, as pessoas que podem ser vozes, né, dessas crianças e adolescentes, diretores, pais, membros da saúde. Nós conseguimos impactar 21 mil pessoas através de palestras, rodas de conversa, mídias digitais e atingindo vários municípios. O segundo pilar é o posicionamento do policiamento ostensivo, no caso Polícia Militar, através dos estudos da Superintendência de Pesquisa e Estratégia, a nossa SUPESP, a Coordenadoria de Inteligência. Eles posicionam em locais e horários específicos, e em relação a essas ações, graças a essas ações, foram possíveis realizar 18 prisões em flagrante, né? Através de um 90, há uma situação flagrancial, a polícia vai ao local, constata e conduz à delegacia. E por fim, as ações investigativas próprias da Polícia Civil, onde nós identificamos o crime ocorre. Então a polícia tem um condão, Polícia Civil, de investigar, reunir elementos de informação e representar pela prisão. Olha, desse número de 111 prisões realizadas, a gente tem 87 por mandados de prisão, outras 18 prisões em flagrantes, como o próprio delegado relatou agora há pouco, e um registro de um termo infracional, né, de um ato infracional e um termo circunstanciado de ocorrência. E aí tem um dado que é bem interessante a gente falar: a faixa etária do suspeito em 17% do percentual que possui entre 54 e 59 anos de idade. 14% possuem entre 42 e 47 anos, 13% estão em idade de 30 e 35 anos de idade. E aí, uma outra situação que a gente também aborda, delegado, é que a maioria das pessoas envolvidas nesse tipo de crime tem alguma proximidade com as vítimas. Isso, as estatísticas apontam que na grande maioria o autor ele acaba sendo bem próximo da vítima: padrasto, irmão, pai, tio, primo, vizinho, amigo. Então é muito importante nós orientarmos as nossas crianças e adolescentes, né, pessoas vulneráveis que às vezes não entendem, não sabem discernir um toque carinhoso de um crime, né? É algo muito peculiar e que precisa ser esclarecido, né? Nós temos também que acreditar nas nossas crianças, observar a mudança de comportamento. Então, tudo que ocorrer, que já sair da normalidade, procure a delegacia, a Polícia Civil vai realizar as investigações e, se for apurado algum crime, esse autor será responsabilizado. E aí, quando a gente fala das situações flagranciais que foram realizadas durante essa operação, 3 casos pontuais chamaram bastante atenção, né? Uma na região metropolitana aqui de Fortaleza e 2 na região do Cariri. Delegado, o que o senhor falasse sobre esses casos? O primeiro, na região metropolitana, a gente não pode dar muitas informações, que ainda está em andamento e em caráter sigiloso, mas se tratou de um estupro, né? No caso, a mulher ela foi procurar um atendimento num posto de saúde e acabou sendo violentado durante seu tratamento. A gente está falando de adolescente, menor de idade. Isso, um infante, não um adolescente. Então, dentro desse cenário, há um inquérito policial em andamento e, ao longo dos trabalhos, se for realmente confirmada esse inquérito em andamento, essa informação, será representado pela prisão e captura desse profissional da saúde. Outros 2 casos bem emblemáticos ocorreram
no município de Juazeiro do Norte, né? O primeiro deles é um pai que violentava uma criança de 9 anos, né? Infelizmente chegou a estuprá-la e amarrá-la com a coleira, né, de um animal. A família conseguiu sair desse ambiente hostil, digamos assim, fugiu para Rondônia e depois disso a Polícia Civil iniciou a investigação e foi feita a captura no município de Juazeiro do Norte. Um outro caso que também ocorreu no município de Juazeiro do Norte e a vítima também tinha 9 anos de idade. Ela havia sido estuprada no município de Limeira, em São Paulo. A mãe reatou o relacionamento, voltou a residir com o agressor no município de Juazeiro do Norte, ele reincidiu no crime e voltou a fugir para São Paulo. A Polícia Civil do Ceará realizou as investigações, confirmou o delito e a prisão dele foi realizada no município de Limeira, em São Paulo. Aí, são detalhes, né, sobre esses casos que, obviamente, para você que está nos assistindo, é pai e mãe, cuida com zelo, né, da sua criança, do seu adolescente, são casos que assustam bastante, né, e que, obviamente, a polícia tem trabalhado com muito afinco para prender e punir as pessoas envolvidas nesse tipo de abuso. Agora, também é importante reforçar a fala do delegado no que diz respeito a dar credibilidade ao que a criança fala, né? Ao que a criança diz. É importante o trabalho feito dentro de casa para que os pais que estão nos assistindo possam dar ciência à criança que, caso alguma situação de toque, de carinho, deixe ela desconfortável, que logo ela comunique, né, para o pai ou para a mãe, ou então que ela saia de perto. Essa a orientação, né, que a polícia dá para que, em seguida, obviamente, as autoridades, dependendo da gravidade, sejam informadas para que as autoridades possam agir. E em situações como essa que nós estamos falando agora de uma operação emblemática, não é só nesse tipo de operação. A polícia age 24 horas por dia, tanto que a gente tem delegacias especializadas aqui na nossa capital e também no interior do estado que trabalham especificamente com esse tipo de investigação, exatamente para proteger esse público que é sempre tão vulnerável. Então, as informações são essas a respeito dessa operação da Polícia Civil, que acabou colocando aí 111 pessoas envolvidas com esse tipo de crime na prisão. Márcio, eu retorno com você ao estúdio. Obrigado, Manu. Obrigado pelas suas informações. Agradeça ao delegado e parabenize aí a operação importantíssima, não é, para a sociedade inteira. E eu fico por aqui, impressionado com esse número. 111 presos, né, que nos deixam assombrados e que as famílias fiquem muito atentas, né, a esses casos. Obrigado, Manu. Tá aí, a gente fica aqui realmente, eu conversava com a Luciana aqui no bastidor, né? Eu dizendo que impressionado com 111 marmanjos. Eu fiquei observando a Manu relatando a faixa etária, né? A partir de 35 anos, quer dizer, uma ruma de cabra velho, né? Atacando adolescentes e crianças. Então, as mães, principalmente, fiquem de olho aí nos adolescentes, nas crianças, né? Porque estão esses caras por aí, né? Que são tarados, são muitos, 111 presos. Imagine quantos tem solto, aguardando chegar a hora da cadeia deles, né? Então é preciso que toda a sociedade fique atenta. Quando nós aqui do Cidade 190 colocamos luzes sobre esse tipo de crime, né? Existe aí um mês aí dedicado a esse combate, né? da exploração, que é para chamar a atenção da sociedade. A gente vai fazer isso sempre aqui, porque é real, acontece no dia a dia e você viu que o delegado Arley Filho falou aí, né? Olha, é pai, é tio, é primo, é vizinho, né? Então é preciso tomar muito cuidado e ficar sempre muito atento. Ouvir criança, ouvir adolescente, né? Naquela conversa de confiança, para poder perceber alguma coisa. Às vezes estão acuadas, estão com medo, estão ameaçadas, né? E é preciso ficar muito atento, tá certo?